Eu estou recebendo o João Cláudio Moreno, humorista que está participando, vai participar com a gente aqui do Jornal do Piauí para falar a respeito de vida, história, arte, carreira e também falar a respeito de um evento que vai participar hoje na cidade de Teresina. E João Cláudio já veio aqui, aliás, muito elegantemente vestido de verde. Boa tarde, João Cláudio. Pois é, Cidade Verde, né? Cidade Verde tinha que ser verde. Tem que vir a caráter. Tá, muito bem. Bom, antes de mais nada, um prazer recebê-lo aqui, João Cláudio. Igualmente, prazer é meu, estou em casa, você sabe. Sim. Sempre muito bem recebido, muito bem acolhido por todo mundo. Do portão até aqui, sempre muito bem acolhido. Por tudo que você representa e por quem você é. Agradeço e me sinto sempre em casa aqui. Muito bom, João Cláudio. Realmente é um prazer recebê-lo. Agora, hoje você vai mediar, né? Você vai participar de um evento que está na sua primeira edição. Qual a ideia desse evento? Que, aliás, vai acontecer em favor de um espaço belíssimo, né? Que é esse novo museu aqui na cidade de Teresina. Bom, alguém que esteja nos ouvindo em casa pode pensar, mas o Joelis leva o João Cláudio para divulgar uma live entre tantas. Mas não é. É um projeto cultural do Museu Dom Avelar. Importantíssimo. Por causa do museu e por causa de todos os projetos que o museu desenvolve para ter visibilidade dentro da comunidade. Quando se escuta falar assim, Museu Dom Avelar, a pessoa pode pensar que é um museu sobre o bispo Dom Avelar. Pode pensar que é um memorial dele, com as condecorações dele, as batinas dele, os paramentos. Que até tem história suficiente para ter um museu em favor dele. Já devia ter, além de uma estátua, que aqui tem uma estátua. Tem. Lá na Praça da Liberdade. Mas não, o Museu Dom Avelar não tem nada do Dom Avelar a não ser o nome. O padre Pedro Maione, que criou o museu, quis homenagear o arcebispo que estava em Teresina quando ele chegou aqui e aqui criou a Igreja do Cristo Rei e o Centro Cultural do Cristo Rei. O Museu Dom Avelar é um museu único no Brasil, que abriga coleções de numismática, filatelia. Numismática são moedas antigas. Lá tem moeda da época de Jesus, antes de Jesus. Lá tem obras de arte de dinastias chinesas, milenares, paleontologia, que são fósseis. E tudo era ele quem ele, o padre Maione quem... Arte sacra. Aconteceu que ele chegou aqui, é um jesuíta, nasceu na Itália, era rico, nasceu num palácio napolitano, o pai dele era general das tropas de Mussolini no sul da Itália. Você vê o poder dessa família. E ele, então, decidiu ser jesuíta, bem jovem, e o jesuíta faz um voto de pobreza, faz um voto de castidade, faz um voto de obediência, e ainda faz um quarto voto. Mais do que as outras congregações religiosas, o jesuíta faz um voto de obediência cega ao Papa. Entendo. Acontece que, às vezes, quando eu vou falar de museu, eu parto para outras coisas. Mas é bom que fica bem... Aí, porque o padre Maione, então, ele rompe com a família, com a tradição militar do pai, com o poder que tinha na Itália, para viver essa obra jesuíta e acaba aqui no estado do Piauí. Ele foi para a Irlanda estudar teologia. Depois ele queria ir para a Índia, foi para o Japão. Padre Maione fala inglês fluentemente, porque estudou teologia na Irlanda. Foi para o Japão, aprendeu a falar japonês, que são 2.500 ideogramas. Quando você fala em japonês, cada inflexão quer dizer uma coisa. Se você disser arigatou é uma coisa, se arigatou é outra. Ele aprendeu. E, finalmente, nos anos 60, quando Dom Avelar era arcebispo, ele chegou em Teresina. A comunidade do Cristo Rei, aqui perto. Sim. Nós estamos no Monte Castelo. Sim. Cristo Rei aqui perto. Era uma comunidade paupérrima de casas de palha e chão, terra batida. Padre Pedro, tendo nascido num palácio napolitano, ficou chocado com a falta de cultura que a cidade tinha e também com a pobreza. E aí, além da questão religiosa, da pastoral, de evangelizar, ele foi se preocupar com a questão social e cultural. E aí desenvolveu todo esse trabalho. Foi ajudando aquela comunidade, que hoje é um bairro
um dos melhores. É verdade. Agora, João Cláudio, a live vai acontecer hoje. Hoje. Vai ser o primeiro Dom Café. Como é que vai ser? Participa você? Quem mais participa? E como é que vocês vão tratar da literatura? O museu desenvolve vários projetos. Um desses é o Dom Café, que é a primeira edição. Lá vão passar muita gente sempre, porque tem um café bonito lá. Dom Avelar, Dom Café. Tem uma livraria bonita, aliás, uma biblioteca lindíssima. É um lugar charmoso, né? Então, tipo aquele café filosófico que a gente assiste na TV Cultura. Hoje nós vamos receber o nosso colega jornalista, Zósimo Tavares. Trabalhou aqui. Isso. Ele é agora, no momento, o presidente da Academia Piauiense de Letras. Então, assunto é o que não vai faltar para falar com os Zósimo. Até porque vocês têm uma ligação, né, muito forte. Né? Somos amigos de muito tempo e compadres. Que eu sou padrinho do Dilson. Padrinho do Dilson, que também é um outro artista famoso. Dilson Tavares. Né? O Dilson Tavares. Eu trabalhei com o Zósimo aqui na Cidade Verde, fui repórter dele quando ele era editor-chefe do Diário do Povo também. Agora, Joel, tudo isso é para dizer a Teresina que o Museu Dom Avelar existe. Exato. E as pessoas podem acompanhar por onde a live? Vocês só podem acompanhar ao vivo através do canal do Museu Dom Avelar. Entendi. Eu até no meu canal, eu divulguei lá e o pessoal pensa que é no meu canal. Mas é do Museu Dom Avelar? Canal Dom Avelar. Você se inscreve, procura no YouTube, canal Museu Dom Avelar. Fica no Cristo Rei, na rua Poeta Domingos Fonseca. Muito legal. Domingos Fonseca dá certinho com os Zósimo, porque o Zósimo é repentista e é estudioso. Exatamente. E Domingos Fonseca foi o grande poeta repentista do Piauí. Agora, João Cláudio, não podia perder a oportunidade de você passando por aqui, pela nossa Cidade Verde, de lembrar um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Inclusive, nós temos algumas imagens que datam aí de 1989, olha só, de João Cláudio Moreno, na época em que estava lá, olha só, João Cláudio, você fazendo Domingos, né? O Domingos... Quem vê não acha que sou eu, né? Agora, aí no Teatro de Arena, João Cláudio Moreno, em 1989, isso era um projeto de lançamento da química do João Cláudio. Como eu era magro, hein? Pois é, João Cláudio. Só tinha vento e queixo aí. Mas né? você deu uma melhorada. Eu não sei o que você fez, andou fazendo, mas... Ainda bem. E aí, olha, e essas imagens aí mostram uma relação muito próxima do João Cláudio, claro, com o humor, com a comédia. Eu digo sempre o seguinte, João Cláudio, para quem consome o João Cláudio de maneira mais rasa, ele é uma pessoa que nos faz sorrir no palco. Para quem aprofunda um pouco mais, assim, numa espécie de segundo estágio, o percebe como um bom ator, um bom intérprete e tal. E quem vai aí a um terceiro estágio de consumo, entende o João Cláudio como um filósofo, um pensador do cotidiano. Eu costumo dizer que eu estou consumindo você nessa fase terceira. Agora, João Cláudio, é isso mesmo? A sua modéstia impede você de enxergar isso? Eu não sei. Impede. Eu não sei. Você me pergunta, eu me interesso por muitas coisas, sou curioso. E o humor, você falou uma coisa aí pertinente. O humor é filosófico. Ele só é verdadeiramente humor quando ele tem uma carga poética, lírica dentro dele, quer dizer, ele faz rir, mas faz pensar e faz emocionar. E também quando ele toca levemente a poesia. Uhum. A poesia é uma linguagem assim, vamos dizer, uma linguagem não tão usual, é uma linguagem transcendente, um olhar diferente sobre as coisas. Então, o verdadeiro humor tem isso mesmo. Tem que ter essa... Então, para fazer humor, quando eu fui, essas imagens são de 89, 89, né? Eu jamais imaginei que ia fazer humor, né? Era jornalista. E então me chamaram, a primeira vez foi na TV Educativa, ainda não era a Fundação Antares, para transformar o noticiário em anedotário. Então eu pegava, não era só questão policial não, porque isso é muito comum no noticiário policial, né? É verdade. Se eu vi nas Garras da Patrulha, era um programa que tinha em Fortaleza, os comediantes vão fazer uma piada com aquelas notícias de polícia, mas não, no meu caso era política, cidade, todas as editorias. Foi uma boa experiência. E aí eu tinha a facilidade muito grande de imitar
Como jornalista ainda? Como jornalista. Então, eu, no meio das piadas, eu imitava o Alberto, Silva, Lucídio, Portela. Então, quando eu pensei que não, estava forjado o humorista. E o texto, João Cláudio, que é uma outra virtude que você tem, que é a habilidade para escrever. E vem nessa mesma época? Veio, já fazia, quando eu ia para a gravação no estúdio, eu já levava um texto. Você redigindo tudo? Mas às vezes o texto... às vezes o texto muda na hora. Porque até quando eu vou participei de alguns programas, olhar para o teleprompter tira um pouco a naturalidade do discurso, né? Então eu preferia decorar, e mais do que decorar, preferia introjectar a ideia do que estava sendo dito, para que eu tivesse mais naturalidade, pudesse passar mais verdade para quem estava me ouvindo. Funcionou e funciona até os dias de hoje. Né? Mas você é uma pessoa que guarda muita informação, você tem facilidade de decorar textos? Né? A minha memória do passado é uma beleza. Você mostrou a imagem de 1989, eu lembro de cada detalhe dessas coisas. Se você me perguntar o que eu almocei ontem, eu não me lembro. Olha, tem uma imagem aí, eu sei que você tem uma relação com a Igreja Católica muito forte, de formação mesmo, de admiração profunda, e um padre especificamente inspirou muito o João Cláudio. Tem uma imagem aí, que eu gostaria de pedir, essa imagem, seu laboratório de Química do Colégio Diocesano. Do Colégio Diocesano. Aí você imitava o Padre Florencio. Padre Florencio. Tem um trechinho aí do áudio, não? Ou não tem o áudio? Não lembro agora se eu botei o áudio. Gato morto fede, presidente morto fede e a Xuxa morta também vai feder. E se é bonita, se é feia, pode botar o creme de abacate que quiser. Amém. Ordem e progresso. E o Padre Florencio fazia uma crítica, ele dava aula de Química, né? Mas, no meio da aula de Química, ele... dava uma mensagem... Dava uma coisa, descambava sempre para o lado moral. E ele falava que as meninas perdiam muito tempo com vaidade, com salão de beleza, fazer as unhas, fazer isso, e não cuidava do que vai ser eterno, que é a alma. Então ele dizia, olha, vocês cuidam do corpo, cuidam do cabelo, que vai apodrecer, e da alma, ninguém se lembra de cuidar. A Xuxa morta fede, presidente morto fede. Nesse tempo a Xuxa era a coisa mais linda do mundo, sabe? Aí ele disse, a Xuxa morta, a Xuxa vai apodrecer. Eu digo, mas padre, mas enquanto não apodrece, dá para fazer muita coisa. João Cláudio, agora eu tive a oportunidade também de ver, você acha que mudou muito a sua maneira de pensar? Por exemplo, nesse ano, em 1989, quando você estava começando na TV, você tinha 8 anos só aqui em Teresina. Aproximadamente. Cheguei em 81. E você chegou em 81. E aí tinha, olha só, olha o que o João Cláudio falou sobre a paixão dele por Teresina naquela época, 8 anos depois de ter chegado na capital. Para mim, são 8 anos em Teresina, que os primeiros anos foram um verdadeiro martírio, sabe? Foi um sofrimento de viver longe da minha terra e de viver aqui principalmente. Hoje não. Eu estou desempenhando um esforço no sentido de aceitar e de gostar de Teresina. Eu sempre acho que se as oportunidades vêm, você tem que lançar mão delas e assumi-las. Se elas não vêm, tudo bem, não tem nada. Muito obrigado, passar bem. As oportunidades chegaram, tem um potencial, tem 1000 propósitos que eu já tinha assumido essa postura em decorrência deles e outros que surgiram agora. Isso é muito importante para um artista daqui, buscar o reconhecimento aqui e não lá fora primeiro. João Cláudio, você é um artista que conseguiu reconhecimento aqui e lá fora. Você acha que cumpriu bem aí esse rito ou esse projeto que você se impôs nessa época, em 1989? A gente sempre acha que podia fazer melhor. Sempre olha para trás mas eu podia ter feito assim, né? Porque você tem uma autocrítica rigorosa. E quando você olha para trás, você vê, e essa frase não é minha, viu? Essa frase é do João Claudino, o grande empresário João Claudino. Ele diz no documentário que ele fez para o Douglas Machado. Ele começa, ele olha tudo, aquele império, toda a vida dele. Paraíba já tinha, 60 anos, ele já tinha quase 90, e ele diz assim, engraçado, a gente olhando para trás,
a gente vê mais coisa nos outros do que em nós mesmos. E é verdade, toda a construção de uma carreira, de uma vida, a sua, na minha, quem estiver me escutando, se você for bem consciente, bem autocrítico, quando você olhar para trás, você vai ver mais coisa nos outros do que em você mesmo. Porque foi tanta gente que participa, né, Sim. do processo, tanta gente que lhe abre as portas, que lhe auxilia. Tem gente que espera até de 12 e 20, até agora, 12 e 9, até agora, quase 13 horas na porta lá de casa, me esperando para trazer até aqui, no carro. Para colaborando. Correndo o risco de ser assaltado. Para me trazer até aqui. Então eu sou uma pessoa altamente dependente de toda uma engrenagem. Quando eu vejo o discurso ali, eu bem jovem, porque essa imagem aí eu falando que quando cheguei em Teresina foi um martírio, eu tinha 23 anos. 23 anos. O que é que eu vejo quando eu vejo essas imagens do passado? Uma enorme coerência. A maneira como eu pensava e como eu penso hoje. Se você disser, mas enorme coerência, sim. Inclusive contendo algumas incoerências. Porque todos nós somos incoerentes. Isso faz parte do processo, da vida, da vivência e tal. Mas o essencial não mudou. Eu vejo as coisas que eu dizia naquela época, eu dizia, meu Deus, mas esse rapaz é precoce, né? Você já se achava muito inteligente? Não, eu achava precoce. Hoje, olhando, eu digo, olha, ele com 23 anos era precoce, desenvolto. Amadureceu nos aspectos. Sim. O precoce é assim, amadurece nos aspectos. No outro, nunca vai amadurecer, já está apodrecendo. Já está apodrecendo e não amadurece. É o preço que os precoces, que a precocidade exige, né? João Cláudio, você foi um cara que fez carreira no stand-up. O stand-up aqui no Brasil, que muita gente fala hoje do stand-up, mas eu me lembro de José Vasconcelos já fazendo espetáculo de stand-up aí nos anos 60. E você vem aqui no Piauí, acredito que você tenha sido um dos primeiros ou o primeiro, não lembro de outro. Eu comecei a fazer o stand-up sem saber nem o que era. Sem esse nome. Não sabia o que era. Eu fazia. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o Chico Anísio me disse, olha, isso aí que você faz é stand-up. O que os americanos chamam de stand-up, que é fazer um show de 1 hora, 2 horas, sozinho, em cima de um palco. Os portugueses têm o maior respeito por isso, que um contra-regra português, qualquer espetáculo, em qualquer teatro em Portugal, se alguém faz um monólogo, o contra-regra, os portugueses são muito solenes. Ele diz, olha, Vossa Excelência, já está na hora de subir ao palco. Ele dá o sinal, o primeiro sinal, o terceiro sinal. Vossa Excelência, a pessoa se julga um bispo ou um político, ele diz, porque Vossa Excelência faz um monólogo. Isso lhe dá um outro status. Quem faz um monólogo, eles têm um respeito absoluto pelo artista que sobe ao palco sozinho. O Chico fazia desde os anos 60, mas o Zé Vasconcelos começou nos anos 50. E ele era maravilhoso no palco, né, José Vasconcelos? O Chico diz que imita o Zé Vasconcelos. E eu posso dizer que imito o Chico. E o Amaury pode dizer que me imita. Porque ninguém tira nada do nada. E o Zósimo uma vez me disse, o Dilson está muito parecido contigo, está usando tuas roupas, está na igreja, está usando Vicky, está imitando gente, tem um dia que ele bota uma sacola aqui do lado, tem de estar com todas as esquisitices. Eu falei, é porque ele é artista, Zósimo, e nenhum artista é filho do seu pai. Todo artista é filho de um outro artista. Quer dizer que tem uma espécie de paternidade adotada. A pessoa olha e se espelha. E aí aquela pessoa tem algo que, no comportamento, ou na maneira de falar, ou nas ideias, ou nos ideais, com os quais ela se identifica. E a partir daquilo ela diz, eu vou moldar. É uma coisa completamente intuitiva, não é de propósito. Não é projetado. Não, acontece. A pessoa, alguém está lhe imitando, Joelson, lhe vendo sua postura, que você também olhou, talvez para o Joel, seu pai, e para outros, e tira daquilo. Agora você vai, aos poucos, você vai se libertando e definindo a sua personalidade, que é o maior desafio pessoal do mundo para cada indivíduo, é definir sua personalidade. Não é? Verdade. Estilo, tudo.
É verdade. Estou tentando encontrar, quem sabe. Tem gente que chega aos 80 anos e não consegue. Pois é, mas João Cláudio, e uma coisa que eu percebo na sua história é que o contato imediato que você teve com o público, ele foi pelas imitações, nitidamente, né? Foi a coisa que mais fez você se aproximar do público assim imediatamente. E depois a gente vai descobrindo texto, capacidade interpretativa, tudo isso vem no conjunto. As imitações ainda hoje fazem parte da sua vida de modo muito presente? Você conserva isso? Porque eu percebo cada vez mais você com textos autorais e criando personagens e situações independente das imitações. Olha, o comediante que souber imitar, ele tem um prêmio na mão. A imitação, pouquíssima gente sabe imitar bem. Imitar não só a voz, às vezes a voz não fica tão parecida, mas os trejeitos, comportamento, pensamento, a postura. É a habilidade do ator, né? É a habilidade do ator. Agora, qual é a sua imitação assim, preferida, aquela que você imagina ser a melhor? Isso aí, outro dia eu estava falando, eu imitei mais de 100 vozes, né? Uhum. Aí, às vezes, eu imitava aquele ator que fazia com o Chico Anísio a escolinha, que é o Lúcio Mauro. Ele trabalhou comigo e ele disse tudo certinho, bonitinho, cala esta boca, Ofélia, pelo amor de Deus, Ofélia, eu imitava o Lúcio Mauro tão bem, que o filho dele, o Lucinho, um dia eu entrei no camarim e o Lucinho pensou que era o pai dele. Aí o João Cláudio começou a rir. Hoje eu já não imito tão bem. Uhum. Eu deixei de conviver, deixei de ouvir, deixei de treinar. Aí vai perdendo. Vai perdendo. Então, assim, em determinado momento, Luiz Gonzaga é aquela imitação que eu acho melhor. Uhum. Em outro momento foi o Caetano Veloso. Em determinado momento um dia desse eu vi uma senhora, não sei se é senhora ou se é jovem, ela tinha uma imitação minha lá no Facebook, ela comentou, João Cláudio só sabe imitar Luiz Gonzaga. E é a opinião dela. Se fosse só Luiz Gonzaga, já seria grande coisa. É a opinião dela. E eu fiquei, será que ela tem razão, que eu só sei imitar o Luiz Gonzaga? Aí tem pessoas que dizem, olha, você imita o João Gilberto como eu nunca vi ninguém imitando. Aí outro dia chega para mim e diz, olha, você imita o Hermeto Pascoal, imita aquele arquiteto, como é o Oscar Niemeyer, como eu nunca vi. Eu imitava o Dom Miguel, arcebispo daqui, Dom Miguel ele falava, quero agradecer às irmãs do Carmelo. Eu imitei para o Flavinho mostrou o Patonil, não achei parecido, não. Agora, João Cláudio, e o Caetano? O Caetano foi um sucesso nacional, foi aquele ano que você ganhou o prêmio de maior humorista do Brasil. Foi. Se não me engano, né? Foi imitando Caetano Veloso. Foi em 96. 96, João Cláudio. Você ainda imita ele? Imito. O pessoal da direita não gosta. Ah, não? Não, porque o Caetano, ele tem ideias de esquerda e leva a cara a tapa, né? E o pessoal da direita diz, já chega de imitar esse cara, procura outra coisa, não sei o que, tem raiva. E o pessoal da esquerda diz, esse João Cláudio é um reacionário. Porque, então, quando tem uma polarização assim, política, padres, jornalistas... Papa João Paulo. Todo mundo sofre. Você imita? Imitava o Papa João Paulo, mas, principalmente quando estava doente, né? Isso não, isso. Quando ele adoeceu. Fiquei até com peso na consciência de rir do E eu hoje tenho um problema de imitar João Paulo II, que ele foi canonizado. Aí eu disse, será que não é pecado? É pecado? Rapaz, tem hora que eu penso, eu tenho essa dúvida. Porque não é dúvida? Eu acho que não é. Eu acho que o humorista é permitido até será que é pecado? Porque um santo e outra coisa, doente. Porque a minha intenção não é pecaminosa, mas de quem está rindo lá vai rir do cara que está doente, sei lá. Você usou um texto do Walter Franco. Walter Franco era um poeta maravilhoso, né? Assim, gravou discos fantásticos. E ele era muito hábil com as palavras. E o Caetano Veloso, uma vez numa entrevista, disse que você utilizou um trecho do poema ou do estilo do Walter Franco para colocar aquele ou não na imitação. Na verdade, esse ou não foi nem eu. Eu não tinha no texto, eu estava gravando lá com o Chico Anísio, pois é, porque talvez você faça alguma coisa que você sabe que vai fazer e não sabe que talvez chegasse lá e não chegasse. Aí o Eduardo Martins está assim do meu lado e disse assim, ou não. Aí eu disse, ou não. O Chico gostou, era um caco, né, que a gente chama quando não está no texto.
Quando você improvisa é um caco. Aí o Chico gostou disso, deixa o ou não. Só que botaram ou não demais. Ele não Aí gostou. os redatores já vinham Com ou não? com ou não. E tinha texto que tinha ou não umas 10 vezes. Pois é, você está aí? Tô, ou não. E você vai ficar aqui até que hora? Eu vou ficar talvez até 7 horas ou não. Ficou demais. E ele não gostou. Pô, ele não gostou. Ele falou que eu li esses meus imitadores colocaram esse ou não. Como se eu tivesse uma posição dúbia e tudo mais. Mas a posição dele... É dúbia. Não é dúbia, não, sabe por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa. Quanto mais dogmático a gente for, menos certeza a gente tem. É melhor sempre deixar uma porta aberta? Quando a tem incertezas, é que ela precisa do dogma para se amparar. Você falou de igreja, o Papa Paulo VI foi considerado um Papa dúbio. Aquele Papa Hamlet, ser ou não ser do Shakespeare. Hoje eu vejo com clareza, e os biógrafos, os historiadores veem que ele não. Ele era um Papa de certezas, porque ele era menos dogmático do que outros. Então, por exemplo, do que Bento XVI, foi um Papa bastante dogmático, São Pio X, Pio XII, essas coisas. Mas eram extremamente fundamentados também, estudavam muito, né? O Papa, pelo menos o Ratzinger era absolutamente, enfim, dedicado aos estudos. Agora, ele ainda hoje, é verdade, pelo amor de Deus. Bom, isso sim seria pecado. Bom, eu quero, para finalizar, João Cláudio, falar assim, o João Cláudio sempre foi um homem que valorizou as tradições nordestinas. Em uma época, ficou marcante, para mim, pelo menos, essas imagens que você vai ver aí. João Cláudio e a turma de Lampião pelas ruas de Teresina. 90, isso aí. Isso em 90. Olha aí, João Cláudio interpretando Lampião e nas ruas, intimidando o povo e apontando armas, interpretando mesmo, como se fosse o grupo de cangaceiros. Essa que está aí debaixo de faca é a Cláudia Tenório. Debaixo de faca, né? A Cláudia Brandão, que trabalha aqui, e nessa época trabalhava em outra emissora, ela foi presa aí pelo bando. Ah, foi? Foi. Foi uma das vítimas? Foi vítima, foi obrigada a tomar cachaça. Aquela que faz ali, que está ali, é a cantora Gabi. Ela está aí, ainda está morando aqui. Outro dia eu falei com a Gabi para gravar um depoimento sobre esse projeto, disse que mandaria lá uma equipe, nunca mandei. Esse projeto aí, Joel, a gente fez em várias cidades do Brasil. Foi muito legal. Piripiri, Teresina, Floriano, João Pessoa, Sobral, Campina Grande, nós fizemos. Você mergulhou, de fato, aí no personagem. Agora, por que vocês fizeram isso, João Cláudio? As pessoas ficavam meio assustadas, a maioria admirava, mas alguns ficavam meio espantados. Era no dia 28 de julho, onde o Lampião foi morto. Ele foi morto no dia 28 de julho de 1938, na Gruta de Angicos, no estado de Sergipe. E nós saímos vestidos de Lampião para, primeiro, exercitar uma experiência de teatro ao ar livre. E segundo, para reforçar os temas da cultura popular. E nós considerávamos que o Lampião, e consideramos até hoje, que o Lampião se tornou um mito universal, no mundo inteiro. É o brasileiro mais biografado. Sim. E a quantidade de livros sobre o Lampião é imensa. E tem toda uma cultura a reboque dessa atividade aí, que foi um fenômeno social, né? De violência, de miséria, de crime. Exato. Agora, e João Cláudio, muita gente, inclusive, que os biógrafos de Lampião, muitos tratam ele como um herói, né? Tentam manter as tradições, explicar muito, não as tradições, mas explicar muito das características físicas e aquilo que fazia dele Lampião. E outros o tratam como um bandido, não deve ser enaltecido. E uma vez entrevistando a neta dele, ela falou assim, não, eu quero que se faça justiça em relação à memória do meu avô, para que se diga exatamente quem ele era. Em determinados momentos ele se comportava um homem muito pacífico, ordeiro, educado, cerebral. Ele era um homem de gênio, Lampião. Em outros momentos ele era violento, era sanguinário, que é um fenômeno difícil de você... E como é que a gente deve encará-lo? Mantê-lo como uma figura... É a história. A história existe, nós não podemos... Ela representa um pedaço difícil do Nordeste, um Nordeste desassistido, onde não havia justiça, onde a polícia era completamente comprometida, também pior do que os cangaceiros. Então foi um fenômeno social, ele tinha que jogar com o terror para se impor, para intimidar a justiça, para a polícia, os coronéis. Então, esquecer um pouco esta questão de se ele foi herói ou foi bandido, e dizer, não, ele fez história. Exatamente. E a partir dessa história surgiu uma cultura popular bonita,
indumentária, música, canto, lenda e milhões de desdobramentos. Essa é a colaboração que fica. Essa é que é. João Cláudio, eu queria agradecer você pela presença aqui. Foi maravilhoso conversar com você e lembrar que vai ter a live hoje às 7 da noite, né? Pois é. Lembrar para vocês que o Museu Dom Avelar existe. Ele está localizado no Cristo Rei, é um prédio neoclássico lindíssimo, branco, com um acervo muito bonito, precisa de apoio, de pessoas que o conheçam, que o assistam, que o divulguem, que vão lá, que o ajudem financeiramente. E essa live é só um dos projetos culturais que o museu está desenvolvendo. É o primeiro Dom Café hoje, em que eu e o nosso querido Zósimo Tavares vamos conversar sobre literatura piauiense, Piauí e outras coisas. Muito bem, lá no canal do Museu Dom Avelar no YouTube, tá bom? Você procura. Do Museu Dom Avelar. Muito bom, João Cláudio, prazer recebê-lo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo, foi uma honra. Até a próxima. Até a próxima, João Cláudio.